O nosso cérebro, quando a gente está com medo ou aquela situação assim que a gente foi pego de improviso, que a gente precisa improvisar de alguma coisa, ou te fazem uma pergunta que você não estava preparado para responder, ou você se depara com coisas inesperadas que você não tinha planejado, ou mesmo as pessoas que rotineiramente, nos momentos que vão, por exemplo, falar em público, já ficam com esse medo, com essa ansiedade. O que acontece no nosso cérebro? Ele entra no estado de luta ou fuga, ou seja, muito estresse lá, e ele começa a criar vários gatilhos na fisiologia do corpo, então, vários gatilhos no corpo inteiro para lutar ou para fugir. Então, o nosso batimento cardíaco aumenta, a nossa respiração fica mais curta, porque ele tensiona os nossos músculos, porque a gente está lá no estado de alerta, estado assim, preparado para lutar ou para fugir, é estado de sobrevivência. Então eu estou tenso. Então isso faz o corpo ficar mais duro, então a gente perde uma espontaneidade que é crucial para a leitura corporal da confiança das outras pessoas, do profissionalismo. Quando a gente vê uma pessoa que a gente fala, nossa, que legal que ela falou, ou tipo, nossa, faz sentido o que ela falou. Provavelmente não foram só as palavras que essa pessoa falou que fez você fazer essa leitura. Foi todo o conjunto corporal, junto com as palavras, que dão essa imagem para você de alguém com autoridade, alguém com profissionalismo, alguém que você pode confiar, que você confia que ela vai cumprir aquilo que ela falou, que você confia que aquilo que ela está falando é verdade, que tem clareza naquilo. Então, isso vem das informações verbais e das informações corporais. Então, essas informações corporais são de movimentos mais expansivos, então uma linguagem corporal mais de peito aberto, com os braços mais fluidos, aqui a distância, né? O sovaco ventilando. Então, a distância entre o braço e o tronco, ela é maior, eu converso, né, aqui. Essas são linguagens que passam confiança para outras pessoas. E quando a gente está nesse estado de luta ou fuga, é o oposto disso. A gente tensiona toda a musculatura. Então, por mais que a gente faça esses gestos, esses movimentos, porque a gente sabe que isso que vai comunicar confiança nas outras pessoas, ela vai ser mais inautêntico, ela vai ser mais durão e que não vão passar a mensagem que você quer de confiança. Vai passar que você está querendo passar alguma coisa que você não é. Entende? Quantas pessoas cria esse desconfiômetro lá na cabeça de quem está te vendo falar com o corpo, quando cria essa será que é isso mesmo e tal? A gente tira a confiança da jogada, a credibilidade, a autoridade. Então a gente perde uma chance de criar uma conexão ali muito grande. Então, às vezes, a gente tem muitas coisas legais para falar para as pessoas, mas a gente já cria ali uma barreira com a nossa linguagem corporal. E também, quando a gente endurece, né, nessa luta ou fuga, os músculos, a gente endurece os músculos das cordas vocais. Então, a nossa voz fica mais trêmula, fica mais para dentro, embargada, ou agora rachada, desafinando. Não é uma voz gostosa, com presença, que você ouve e você presta atenção naquela voz. Só que a gente pode, através dos gestos, dos movimentos e da respiração, então a gente pode com o nosso corpo, que a respiração aqui faz parte do corpo, e também com as posturas, com os gestos, então com a linguagem corporal, a gente pode desativar esses gatilhos involuntários lá do cérebro de luta ou fuga. E quanto mais vocês praticarem, quanto mais constância tiver nessa prática, mais os efeitos são duradouros. Então, por exemplo, se eu começo a fazer, faço uma semana, todo dia lá, vocês já vão sentir efeito assim mais prolongado ao longo do dia, não só logo depois que vocês fizeram a prática do exercício de respiração. Respiração profunda. Para que ela serve? Serve para relaxar.
Então, são para aqueles momentos em que o seu pensamento está muito acelerado, quando você percebe que os seus músculos endureceram, essa parte aqui, ó, tensa, que é a parte que a gente fica mais tensa no dia a dia, a gente vai acumulando tudo aqui, o peso do dia, o peso das nossas obrigações, o peso, tudo aqui. Então, para aliviar esse, sabe, respirar um ar profundo, você fala, respirei, e relaxar essa musculatura, é a respiração profunda que a gente vai fazer. A respiração profunda é inspira pelo nariz e expira pelo nariz. Então, a boca vai se manter fechada, porém relaxada. É importante relaxar assim o maxilar, colocar os pés bem firmes no chão, as pernas relaxadas. Senta mais ereto para vocês sentirem uma posição que dá para mexer o pulmão. Quando a gente está assim para baixo, a gente está pressionando o pulmão. Fica mais difícil respirar e expandir o pulmão. Quando a gente traz essa pose mais ereta, né? Em vez de estar aqui, e também não é esse que expande lá para frente, é aqui, neutro. Isso facilita as posições de respirar, ok? Isso vocês podem fazer, não precisa fechar o olho e fazer. Se fechar o olho e ficar só prestando atenção na respiração, o ar entrando e saindo só pelo nariz, ok, aí vocês já colocam uma prática aí mais meditativa, de treinar o foco. Mas só o fato de, durante o dia a dia, por exemplo, estou aqui na live falando com vocês e percebi que eu estou meio tensa, começo a respirar pelo nariz profundamente. Então, o mais longo e comprido que eu conseguir. E por mais que eu esteja aqui falando com vocês, eu vou trazendo essa atenção para a respiração mais comprida. Ou alguém está me falando alguma coisa, por exemplo, uma crítica, um feedback difícil de ouvir, que vai gerando essa tensão, esse estado de alerta, de luta ou fuga, essa resistência. Presta atenção em respirar, ouvir aquilo respirando pelo nariz. Então, primeira respiração profunda é entrada e saída do ar pelo nariz. Tá? Essa serve para relaxar a musculatura. O ideal é fazer por pelo menos 3 minutos. Pelo menos. O ideal é 5, tá bom? E aí, se vocês quiserem colocar isso como uma prática mesmo diária, cada dia fazer um tipo de meditação, de respiração, vai fazendo esse treino mais prolongado, ok?